Justiça determina que município, estado e União quitem dívida com o Hospital São José. Informe no bairro. Hoje fomos até o Nossa Senhora da Salete. Comunidade espera por finalização de obra que prejudica a mobilidade na localidade. Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes estuda novas linhas de ônibus para a região do Nações Shopping. Polêmica. Prefeitura de Içara embargou obra da Via Rápida no trecho que compreende o bairro Poço 8. E no esporte, Roberto Cavalo projeta o Tigre para o confronto de hoje diante do Joinville. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 16 de março de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Justiça determinou o pagamento imediato da dívida que o município, o Estado e também a União têm com o Hospital São José. Acompanhe na reportagem de Morgana Salvador. O Hospital São José volta à pauta, já que a direção do hospital ameaça fechar as portas da instituição para o atendimento à população, já que o governo municipal e o governo estadual não estão cumprindo com a recontratualização determinada em julho de 2015. O hospital disse que com essa dívida de 10 milhões mais recente, porque ainda tem uma dívida maior de 13 milhões que é antiga, ele não tem mais como manter os seus fornecedores e vai parar de atender pelo SUS daqui a 10 dias. Isso ele também não pode fazer porque ele é réu na ação. Ele não pode deixar de atender pelo SUS e deixar de atender público. Então, isso é uma determinação. O Ministério Público vai comunicar ao juízo, porque o juiz já decidiu que o hospital não pode parar o atendimento, para que, novamente, o hospital tome ciência dessa decisão judicial. Agora, digo de novo, o Ministério Público Federal se solidariza, compreende a situação do hospital e, por isso, que está peticionando para que o juiz determine que as 3 esferas de governo paguem o que, pelo menos, é devido recentemente, que são esses 10 milhões de reais. Aquela dívida de 13 milhões que depois seja resolvida de outra forma, mas pelo menos esses 10 milhões de reais mais atuais, justamente para que o hospital possa cumprir a determinação judicial de atender plenamente pelo SUS. Só que o processo já vem se arrastando ao longo dos anos, assim como os valores devidos pelas partes, que com o tempo se tornou uma bola de neve. Diante dos fatos, o procurador faz uma breve análise de como está o processo, que vem se arrastando desde 2014. Existe uma dívida mais longa, que é de 2 anos, que é um valor alto, de 13 milhões, que foi o que motivou o Ministério Público Federal a propor uma ação contra o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e o próprio hospital em 2014. O hospital estava com atraso de repasse por parte dos poderes públicos, ameaçou e começou a selecionar atendimento pelo SUS. Aí o Ministério Público Federal então entrou com uma ação determinando que o hospital não parasse, jamais atender pelo SUS. Automaticamente, o hospital também não pode fazer milagre, ele tem que pagar fornecedores e médicos e precisava então do dinheiro que os entes públicos deviam para ele. Então, nesta ação também são réus a União, o Estado e o município para que eles pagassem os valores devidos ao hospital. Então, novamente eu fiquei sabendo, os médicos vieram reclamar que não estavam recebendo pelo plantão, não estavam recebendo o complemento daquela referência do SUS, que é uma referência totalmente desatualizada, é uma tabela de 20 anos atrás com valores irrisórios, ofensivos para falar a verdade. Então, o Ministério Público chamou o hospital explicou, não, a situação é que o município deve para ele o repasse de 10 milhões de reais atualmente. Em razão disso, o Ministério Público Federal peticionou em juízo, dizendo para o juiz, excelência, a situação é a seguinte, se o hospital é obrigado a manter o atendimento, ele pelo menos tem que ter aquilo que está contratualizado. São os atendimentos que ele comprova que fez, então são 10 milhões de reais. Então a situação agora está nessa, está na mão do juiz, para decidir de que forma vai cobrar esse valor. O procurador não buscou ouvir as partes, já que estava previsto o valor que deveria ter sido pago para o hospital realizar este atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Não teve conversa com o governo do Estado nem com o município, porque eu fiquei sabendo disso tudo semana passada, existe uma ação em andamento, e então eu peticionei na própria ação, porque é uma situação que depende até de acordos extrajudiciais, isso está já sendo peticionado em juízo, justamente porque é um valor já previsto e devido. Então, se eu for conversar com o gestor estadual ou federal, eu sei qual vai ser a resposta deles. Vai ser aquela velha resposta das burocracias, jogando a responsabilidade de um para o outro e não dando conta de repassar dinheiro suficiente para o atendimento feito pelo hospital.
E isso já está descartado na ação, porque a ação ela parte do pressuposto que a manutenção do serviço essencial é responsabilidade dos 3 entes. Independente de eventuais divisões de receitas internas e compensações entre fundos. Que esses entes federais, que esses entes públicos façam as compensações entre eles, em outra esfera, na esfera administrativa. Agora, os 3 têm que garantir que o hospital, que atende a 1 milhão de pessoas no sul do estado de Santa Catarina, mantenha as portas abertas e atenda com qualidade. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital São José, que afirmou que os médicos garantiram atendimento até o dia 30 deste mês e seguem esperando o repasse da Prefeitura para dar continuidade nos trabalhos. Já o diretor clínico do hospital, Gervani Bittencourt Bueno, o corpo clínico optou por exigir o cumprimento do contrato por parte do hospital. Na semana passada, em uma reunião com a direção do hospital, ficou garantido o depósito de 1 mês de sobreaviso. Sendo assim, há uma escala de sobreaviso garantida até o dia 31. Já sobre a dívida, o secretário de Fazenda de Criciúma, Cloir da Soler, reconhece uma dívida de R$ 900 mil que pertence à administração municipal. No entanto, devido à queda na arrecadação e à dificuldade financeira que o município enfrenta, a prefeitura já repassou R$ 150 mil ao Hospital São José e parte do valor ainda será pago na próxima semana. O governo do estado de Santa Catarina, através da assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, na pessoa de Eduardo Correia, afirmou que os pagamentos estão sendo feitos em dia. Bom, em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde não identifica os R$ 9 milhões pendentes em incentivos e produção excedente alegados pelo Hospital São José. O pagamento de incentivos hospitalares referentes a 2016 serão feitos nesta quinzena a todos os hospitais de Santa Catarina que recebem este benefício, um total de 14 unidades. O Hospital São José de Criciúma recebe R$ 1 milhão por mês, o equivalente a 66% do total repassado a todos os 14 hospitais, ou seja, R$ 1.531.000. Sobre o excedente de produção, já foi encaminhado para pagamento um valor em torno de R$ 700 mil referentes ao mês de novembro e outro aporte de cerca de R$ 400 mil relacionado ao mês de dezembro. Os valores referentes a 2016 estão sendo auditados. Hoje, no quadro Informe no Bairro, fomos até o Nossa Senhora da Salete, região da Próspera. Moradores estão indignados com um trecho da Avenida Centenário que, há tempos, espera pela finalização de uma obra. Acompanhe. Buracos e o descaso. No Informe do Bairro de hoje, fomos até o bairro Cristo Redentor, onde nossa equipe de reportagem está tratando do assunto pela segunda vez. A primeira ocorreu em 2014, mas pelo jeito a situação continua a mesma. A gente tem lutado já há algum tempo, falado com a prefeitura, falado com os órgãos responsáveis, a respeito da entrada aqui. Há mais de 1 ano e meio a prefeitura veio, na verdade o governo do estado veio, está fazendo a obra da via rápida, mas ninguém toma providência. Foi feito, foi aberto buracos, foi tirado o asfalto para passar um canal de esgoto e foi deixado, Então a população aqui do bairro sofre, principalmente quando tem chuva, Quando dá chuva, quando dá aquela chuvarada forte, fica os buracos e todo mundo sofre, Nos dias de chuva, os buracos que se formam ficam ainda pior, sem falar dos perigos de trafegar por esta região. Muito piores. Existem vídeos já na internet, nas redes sociais, mostrando o dia de chuva aqui tá horrível, fica horrível mesmo. O ônibus fica horrível, quem passa de carro aqui fica horrível. E a população aqui do bairro que sofre, do Cristo Redentor. O assunto já foi levado ao gabinete do prefeito Márcio Búrigo por lideranças comunitárias. No entanto, o mesmo afirmou que daria assistência e buscaria solucionar o problema. Só que a ajuda até o momento ainda não chegou. O posicionamento é que é uma obra do governo, é uma obra do governo do estado, então que a prefeitura está esperando respostas do governo do estado,
A respeito da via rápida, então a gente sabe que a via rápida não vai sair agora, né? Tem toda uma série de trâmites acontecendo. Então, enquanto o governo não se responsabiliza ou não vem aqui colocar uma manta asfáltica, fazer algo por esse bairro, a prefeitura também não se move, porque joga para o outro, né? Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o secretário de Obras, André De Luca, e conforme ele, o trecho é de responsabilidade do governo do estado. A prefeitura tem conhecimento da situação e continua cobrando do estado, que até o momento não realizou nenhuma melhoria. Já o estado de Santa Catarina, através do DEINFRA, afirmou que vai providenciar o reparo no local o mais breve possível. Só uma correção, a nossa equipe foi até o bairro Cristo Redentor e não ao Nossa Senhora da Salete, como citamos anteriormente. Para participar do quadro Informe no Bairro, basta entrar em contato com nossa produção através do telefone 3442-2012, 3442-2012. O e-mail é jornalismo@tvprimavera.com, jornalismo@tvprimavera.com. Se preferir, entre em contato via WhatsApp, 8505-6342. 8505-6342. A seguir, Prefeitura de Içara embargou obra da via rápida no trecho que compreende o bairro Poço 8. Irá inaugurar em abril o empreendimento que promete revolucionar o comércio na região. Com a abertura do Nações Shopping, novos itinerários dos ônibus que circulam pela região estão sendo estudados. Novas linhas do transporte público com destino ao Shopping das Nações estão sendo estudadas pelos engenheiros da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes da cidade. A intenção é que alternativas para a região do bairro Nossa Senhora da Salete sejam apresentadas, já que com a data de inauguração do empreendimento confirmada para o mês que vem, o fluxo de pessoas irá aumentar consideravelmente na localidade. A probabilidade é que clientes do shopping que forem até a edificação deverão embarcar no terminal do bairro Próspera. Paulo Pacheco, presidente da autarquia, espera elaborar a nova escala a partir das próximas semanas. A abertura do Nações Shopping está agendada para as primeiras semanas do mês de abril. Na última segunda-feira, a nossa equipe de reportagem esteve na comunidade de Poço 8, em Içara. A comunidade local está questionando o governo do estado quanto às obras de mobilidade urbana na região, em virtude dos avanços da via rápida. Por falta de respostas, o governo de Içara resolveu embargar a obra. Devido aos problemas de mobilidade urbana que a via rápida poderia ocasionar à comunidade do Poço 8, como mostramos essa semana aqui no Informe Região, a administração municipal embargou a obra hoje. Ocasionou-se em virtude da questão da falta de uma documentação necessária para qualquer obra no município de Içara. O projeto e as obras e o estudo de impacto que a obra ocasionaria no município de Içara, tanto positivo quanto negativo. Então nós não temos essa documentação, a Secretaria só agora se apercebeu disto, porque a obra já está sendo tocada desde 2011, tá? E nós entramos na Secretaria no mês de abril do ano passado, e agora que a gente se apercebeu, em virtude de que o avanço das obras mostrou para nós que teríamos alguns problemas. E aí a gente fez a solicitação há 15 dias atrás para o DEINFRA dessa documentação, não nos encaminharam e nós fomos obrigados a fazer essa atitude antipática inicialmente, porque todos torcemos por essa obra, mas necessária para que a gente preserve a situação para o futuro. Oficialmente, o município de Içara não possui nenhum documento que relate detalhes técnicos da obra da via rápida. Oficialmente, nada. O que tem é a especulação que a gente foi buscar junto ao DETER em Tubarão, ao DENIT em Tubarão, e também a ProSul, que é a empresa que faz a fiscalização da obra, nos mandou também
uma cópia do trevo só, mas não tem nenhum detalhamento técnico, não tem nenhum detalhamento, por exemplo, da vazão de águas de chuva naquela região que é uma região baixa, e também não tem nenhum detalhamento como é que vai ficar a mobilidade do bairro, que fica isolado, ele fica dividido pela BR-101, e um lado dele vai ficar isolado, a comunidade vai ficar do lado e os equipamentos vão ficar do outro. Vai ficar muito difícil a população chegar no local de trabalho, para ir na Praia do Rincão, para fazer a missa deles do dia a dia, para ir no centro comunitário, para ir na pracinha, enfim, para fazer as atividades corriqueiras do dia a dia de qualquer cidadão, eles vão ficar impedidos com a construção daquela obra que está ali. As 500 famílias que moram no bairro podem ser prejudicadas se a obra continuar desta maneira. Agora a Prefeitura aguarda o posicionamento do governo do estado, que até o presente momento não se manifestou sobre a situação. Para eles irem na igreja deles, eles vão ter que ir de carro e andar aproximadamente 6 km. 3 para ir, 3 para voltar, e depois mais 3 para ir, 3 para voltar para casa. Então dá 12 km. Né? Então é uma coisa muito diferente do que eles fazem hoje no dia a dia deles. Eles hoje, com 500 metros, eles vão na igreja deles. Agora eles vão passar para 12 km para ir e voltar. Então é muito constrangedor isso para a população. Se faz uma obra para ela ter resultado positivo para a população. Lógico, sempre um ou outro fica prejudicado. Mas nós acreditamos que exista no projeto solução para atender tanto a necessidade da comunidade, como a necessidade da Via Expressa, que eu volto a repetir, é uma obra importantíssima para a região e que precisamos dela, mas que ela também venha trazer a maioria das situações, a maioria das soluções positivas, não trazer situação negativa. Segundo Lorival Pizzolo, superintendente regional sul do Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA, a situação já foi passada para a Procuradoria Jurídica do próprio DEINFRA. A mesma afirmou que a Prefeitura de Sara não tem competência para embargar a obra, logo que os assuntos que envolvem a via rápida, como os pagamentos das desapropriações e projetos, são de responsabilidades do DEINFRA. Segundo Pizzolo, ele recebeu somente nesta tarde o aviso do embargo. A seguir, Roberto Cavalo projeta o Tigre para o confronto de hoje diante do Joinville. O Criciúma irá encarar o Joinville no clássico que pode resultar ao Tigre a liderança do campeonato estadual. Para o importante confronto, o técnico Roberto Cavalo irá promover apenas uma mudança com relação ao time que saiu jogando contra o Brusque no último final de semana. A alteração será no ataque carvoeiro. Ele entrou no segundo tempo na partida contra o Brusque, fez o gol da vitória e reconquistou a vaga de titular no ataque do Carvoeiro. Quem garante o retorno de Bruno Lopes ao time é o chefe, Roberto Cavalo. Treinei e achei que o Bruno, até pelo gol que fez, nos deu mais 3 pontos, vai começar no lugar do Jefferson. Para o jogo de hoje diante do Jeque, o comandante do Tigre espera que a equipe mantenha o desempenho do jogo anterior. No pensamento do treinador, se o grupo mantiver a pegada, conseguirá dar o primeiro passo para voltar a vencer na arena, fato que não ocorre desde 2007. Nós temos a consciência, analisamos também já o Tete e o Cavalinho, da maneira que nós jogamos o tempo todo em cima do Brusque. Felizmente, pelo menos fizemos um gol que deu os 3 pontos, mas o time teve insistiu bastante no ataque, o Luiz trabalhou pouco, então foi um time que estava bem postado, que buscou o gol desde o primeiro minuto. E felizmente aconteceu, né, com a entrada do Bruno, fez 1-0, nos deu os 3 pontos e mantém esse mesmo ritmo agora com o Joinville. Um clássico que para Roberto Cavalo não tem favorito. Eu acho que está igual, né? Da mesma forma que o Joinville fez 2 resultados, de vitória nós também. Então, da maneira que ganhamos o Avaí no retorno, jogamos com uma equipe um pouco mais na linha de 4, postado na marcação, e não vai fugir muito contra o Joinville. E nós sabemos que é clássico, né? Há muito tempo que o Criciúma não ganha do Joinville lá dentro, vocês sabem disso. Então essa preocupação aumenta, né? Mas, por outro lado, já preparei nossos jogadores, que é um jogo diferente, é um campeonato
Quem buscar ponto fora vai estar brigando aí pelo retorno e o momento do equilíbrio é agora. Então nós conseguindo uma vitória contra o Joinville, com certeza nós vamos estar melhor na tabela. A polêmica da semana, que culminou na demissão de Marinho Búrigo, coordenador médico do clube, não irá afetar o desempenho dos jogadores. Pelo menos é o que garantiu o treinador. A minha preocupação é dentro de campo. O resultado de jogo, os jogadores estão todos à disposição, nós temos que jogar futebol. Meu motivo dentro de campo, entendeu? Meu problema, agora essas outras partes cabem à diretoria. Muito bem, e o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se assim Deus permitir. Boa noite.